Amados irmãos em Cristo Jesus, a mensagem de hoje, o tema: Jesus visita o pecador. Amados amigos pecadores, lembremos-nos que Jesus veio nos buscar. Diz o Evangelho de Lucas 19, versículo 10, que o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Vejamos, o que você faz ou faria quando sabe de uma notícia da presença de alguém famoso na nossa cidade? Sendo ele um cantor, ou outra pessoa importante, pode ser um artista, enfim, uma personalidade que já é conhecida e reconhecida pelos seus feitos. Bom, o histórico na nossa cidade é de acúmulo de uma grande multidão. As pessoas se preparam, às vezes dias, semanas, meses, para ser um artista ver o seu show. Quando temos os eventos festivos na nossa cidade, no nosso estado, é comum nós vermos as pessoas por meses se preparando para ver quem é, mesmo que já seja alguém conhecido, para levar a sua homenagem, a sua admiração, demonstrando isso publicamente. Ao mesmo tempo, eu trago essa mesma pergunta: o que você tem feito para estar na casa de Deus, quando você sabe que ali o homem mais importante da face da terra será anunciado, Cristo Jesus? Como é que tem sido o teu preparo para estar na casa de Deus? Como é que tem sido o teu preparo para se encontrar com Jesus? E é interessante que a gente normalmente pensa: bom, mas Jesus está sendo anunciado todos os finais de semana na igreja, ou numa oração, uma mensagem. Ali está Jesus. Sim, ali está Jesus, ou pelo menos deveria estar, pois sabemos que nem todas as denominações religiosas anunciam Jesus como Senhor e Salvador, algumas apenas como um agente de ser rico, aquele que vai dar riquezas para estas pessoas. Mas o texto do Evangelho de Lucas é categórico, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. A grande questão que nós devemos nos colocar é: eu já fui achado por Jesus? Eu já enxerguei Jesus? Ou ainda estou na iminência, talvez, quem sabe? E eu faço esta pergunta para que você se questione: se você morresse agora, você estaria com Jesus ou longe de Jesus? Você estaria no céu ou no inferno? Não tem? Não sei. Se não sabe, então ainda não tem certeza da salvação. Perceba que não existe meio caminho. Quem está em cima do muro já está no inferno. É forte essa frase, mas é um fato. Não existe meios caminhos. Ou nós estamos plenamente em Cristo, ou plenamente no inferno. Não existe um limiar. O muro para nós é importante porque nos separa, nos divide. Agora, com relação à salvação, não existe. Não existe um divisor de águas. Nesse sentido, que pode dizer: bom, eu atravesso esse rio e estou naquela localidade. O divisor de águas é: ou estou em Cristo ou longe dele. Perceberam que é necessário que eu tenha certeza da minha salvação. Como é que eu tenho certeza dessa salvação? Ouvindo a palavra de Deus. Como diz o texto: o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Se eu e você ainda estamos perdidos e precisamos da salvação, e claro, precisamos, então é para nós que Jesus veio. Ao mesmo tempo que é dura a mensagem dizer que não tem como você estar salvo, ao mesmo tempo é maravilhosa a mensagem dizer: não tem como eu estar salvo se não estiver em Cristo Jesus. Ou seja, lembra da ilustração inicial que eu comentei que você faria se viesse alguém famoso? Você talvez se programaria para ele ver. Por que não se programar do mesmo jeito, colocando na sua agenda, ainda mais que você já sabe o ano inteiro? No nosso caso, há 5 anos, sabemos que nossos cultos são sempre
sábados às 18 horas, e o primeiro final de semana, que nem hoje, é às 8h30 da manhã. O que me impede de eu estar agendado e programado para estar na casa de Deus com toda a frequência, sem faltar um dia sequer? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. E Jesus visita a mim e a você todos os dias, nos lembrando que nós somos alvos da sua graça e do seu amor. E Ele olha para nós e diz: eu quero estar contigo hoje, eu quero cear com você, eu quero dormir na sua casa, eu quero acordar lá na sua casa, eu quero ir contigo para o teu trabalho, eu quero estar contigo aonde você estiver, porque você é meu alvo para a salvação. Algo semelhante aconteceu com Zaqueu, aquele baixinho no meio da multidão, como nós já conversamos antes da leitura do Evangelho. Talvez todos nós conhecemos alguém que é um pouquinho mais baixo do que nós, mas independente da estatura de Zaqueu ou a nossa estatura, pois eu tenho ciência que sou mais baixo que outras pessoas, eu também preciso ser achado por Jesus. Jesus foi ao encontro dele. Jesus, diante de todos, disse: Zaqueu, hoje eu quero estar na tua casa. Hoje eu quero estar na tua casa. Diz para mim e para vocês nesta manhã: como é que está a nossa casa? Como é que está a tua casa para receber Jesus? A questão não é se a minha casa está bagunçada, não. A questão é: Jesus quer estar na minha casa, para que Ele junto me ajude a organizar a casa da minha vida e do meu coração. Não tem como nós vivermos achando bom quando a minha casa estiver organizada, meu coração estiver em paz, quando eu tiver resolvido os meus problemas, as minhas situações morais e tudo mais, aí Jesus pode entrar na minha vida. Quando nós pensamos desse jeito, nunca Jesus estará na minha vida. Sabe por quê? Porque nós nunca vamos ter essas coisas organizadas de fato. Nós sempre vamos nos mascarar com a ideia de que nós vamos dar um jeito. Enquanto nós pensamos nessa ideia de que nós precisamos primeiro nos organizar para depois estar em comunhão com Deus, nós nunca vamos ter paz de fato e nunca vamos ter Jesus olhando na nossa vida. Sabe por quê? Porque enquanto nós achamos que nós precisamos fazer, Jesus vai passando e nós perdemos a oportunidade, porque nós estamos com a cabeça tão mergulhada nas nossas preocupações que não percebemos Jesus passando na nossa vida. Jesus se ofereceu para ficar na casa de Zaqueu. Jesus se oferece para ficar na nossa casa também. Até mesmo tendo diante de si o objetivo de salvar, deixou claro que era necessário ele ficar na casa de Zaqueu, aquele homem que era chefe dos publicanos, os cobradores de impostos. O chefe, como se fosse, considerando em termos de importância, como se fosse o nosso ministro Haddad, o chefe do cobrador dos impostos. Jesus quer ficar na casa dele, quer ficar na nossa casa, que também só ligamos impostos, que deveríamos muitas vezes ter pago com dignidade, mesmo nós nos considerando injustos. Assim, Deus, na pessoa de Cristo, age conosco que somos pecadores. Ele nos vê, vem ao nosso encontro e pelo Evangelho nos chama e salva. Qual seria a nossa reação quando Jesus dissesse para nós: quero estar na tua casa? Será que ficaríamos contentes ou ficaríamos com medo por Jesus querer entrar em nossa casa? Afinal de contas, hospedar Jesus, talvez pudéssemos nós pensar que deveria ser um hotel de luxo ou coisa parecida. Ou talvez fôssemos pensar: bom, mas aí Jesus vai saber que eu não sou um cara tão legal com a minha família, com a minha esposa, com o meu marido, com meus filhos, com meus pais. Talvez pensaríamos assim: deixa eu resolver isso aqui primeiro, vai que Jesus descobre e me dá um puxão de orelhas. Ele já sabe o que você faz de errado, exatamente ele quer ir para consertar aquilo que você não tem de acerto. Nós não temos. Então é importante que nós possamos dizer: Senhor, venha, fique na nossa casa.
me ajude, e vai ser tudo mais fácil. Eu sempre digo, quando nós mentimos para nós mesmos, nós nunca vamos encontrar a paz, mas sempre que nós falamos a verdade, por mais doída que seja, e assumamos a nossa situação, sempre fica mais fácil. Portanto, diz o Salvador, quer ficar em tua casa. Mas com certeza ouviríamos pessoas dizendo: Jesus, tu vai ficar na casa modo do André, que fica invocado quando os irmãos da igreja não vêm, não fazem seus trabalhos, que fica invocado quando os irmãos da igreja ouvem o evangelho e não falam para os outros. Tu vai ficar na casa de, não vou citar nome até porque estamos gravando, mas tu vai ficar na casa de fulano que tem uma vida daquele jeito? Quantas e quantas pessoas falariam de nós? Quem sabe não pagar um hotel para Jesus ficar. Não, ele quer ficar com você. Você é a pessoa mais importante deste lugar. O Salvador, que vai à surpresa de todos, não dá ouvidos à voz do povo. Ele não sente vergonha de ir ao encontro de um pecador. Logo, não é possível sustentar a afirmação que tanto se ouve por aí dizendo que a voz do povo é a voz de Deus. Esta é uma falácia, uma mentira sem precedentes. Se fosse assim, Jesus talvez não tivesse morrido por nós, porque ele tenha dado ouvidos a Pedro, talvez aos murmúrios de alguns discípulos: Jesus, para que o Senhor vai se entregar para ser crucificado? Ou para aquele povo que dizia: mate ele, pois esse é um impostor. Ou para depois os soldados que receberam dinheiro e disseram: não, roubaram o corpo de Jesus. Se Deus desse ouvidos à voz do povo, tudo que nós sabemos a respeito do Salvador, como ele vem ao encontro do povo, estaria errado. Jesus faz questão de estar junto dos que sofrem, dos que se sentem angustiados, tristes e andam com os pés longe do chão, andam flutuando por sobre as suas preocupações, como se estivessem em cima de árvores, incertos, inseguros, que podem cair a qualquer momento. Basta um chacoalhar da situação e do contexto. Meus amados irmãos, Jesus, sabendo do nosso modo egoísta de pensar, de viver e de agir, Ele nos chama para termos os pés no chão. Eu vou lá onde você vive, eu quero estar contigo lá, não num lugar diferente, mas lá onde você está. As pessoas que te conhecem, eu quero que elas percebam que eu estou contigo, e assim também talvez contagiar com certeza outras pessoas. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Grave nesta frase, repitam comigo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Acho que ninguém lembrou. Vamos lá, todo mundo junto? Porque o Filho do Homem, exatamente. Na verdade, para entender esse contexto, é importante nós compreendermos e recordar o Evangelho de Lucas 19, 1 a 10. Jesus estava indo em direção, entrou em Jericó, atravessando a cidade, uma multidão o acompanhava, a fama dele já era grande. E aí um baixinho chamado Zaqueu, querendo saber quem era Jesus, provavelmente já conhecendo a sua fama, resolve pelo menos subir no árvore para ver quem era aquele homem que o povo com certeza já havia dito a respeito, dado testemunho a respeito dele. Para a surpresa de todos e provavelmente até mesmo de Zaqueu, com certeza: Zaqueu, desça daí, hoje eu vou estar na tua casa, preciso estar na tua casa. Ou seja, o Senhor Jesus, Ele olha para todos os lados e nos vê aonde quer que nós estejamos nós vivendo uma vida correta ou totalmente errada.
Jesus vai ao meu encontro. Jesus me conhece. Não adianta eu tentar esconder para mim mesmo e das pessoas que eu amo o que eu faço. Não adianta. Jesus sabe o que eu faço. Desça daí, quero fazer parte da sua vida. Abandone os teus conceitos errados. Hoje eu quero fazer parte da tua vida, diz Jesus para nós. E novamente, para que você não se esqueça, o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Ou será que nós nunca nos sentimos perdidos? Ou será que nós sempre tivemos a certeza de todas as coisas? Ou será que nos vários momentos e situações da nossa vida nós nos sentimos tão seguros e tão firmes que podemos dizer: não, eu não tenho dúvida de nada, eu sei que o que eu faço está certo? Com certeza, se nós pensamos assim, estamos totalmente errados, pois sabemos por essência que somos falhos, fracos, miseráveis, e somos alguém que não tem domínio e ciência de todas as coisas. Mas Jesus sempre de novo nos diz: eu vim para salvar o pecador que está perdido. A palavra salvar no grego tem a conotação de salvar, resgatar, libertar da morte e do julgamento que vem da parte de Deus. Seja, Jesus diz: filho, tua situação você merece estar no inferno, e o teu acusador diz que você precisa estar lá, e o acusador não está errado, mas eu vim salvar você. Eu morri no teu lugar para que tu tenhas vida, para que tu tenha paz e paz eterna. É por isso que ele morreu na cruz, para escancarar os conceitos da humanidade e de liberdade. A humanidade acha que liberdade é uma demonstração de força, de poder, e Jesus mostra que na demonstração de fraqueza que ele aparentemente demonstrou, ali ele mostra poder, graça, misericórdia para todos nós. Do mesmo modo, ele veio ao nosso encontro quando fomos chamados pelo Evangelho, conforme o terceiro artigo do credo, que diz: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. E unidos a Ele, mediante a fé, transformado pela ação de Deus e do Espírito Santo que nos convence da nossa dependência do Salvador, temos perdão e vida consequentemente. Tanto é que as primeiras palavras de Jesus como mensageiro, como pregador, são: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está perto. Marcos 1, versículo 15. Onde Jesus deseja transformar a conduta do publicano Zaqueu, que de fato, e que pelo fato de ser cobrador de impostos, tinha muitas opções de tirar vantagens, e ninguém ia dizer que ele estava errado, né? Era uma autoridade naquele contexto. Algo semelhante acontece conosco, pois quantas vezes nós, em nossas atividades, seja qual for, nos surgem oportunidades de aparentemente tirarmos vantagens, mas é exatamente isso que Jesus deseja. Ele deseja habitar em nosso coração e mudar nosso estado pecaminoso para transformar nosso coração corrompido pelo pecado, para vivermos de modo diferente. Não tem como eu ser diferente se não for pelo Evangelho. Não tem como eu ser diferente se não for ouvindo a palavra. Se eu não tiver o Evangelho na minha vida, não é a regrinha que vai me transformar em alguém melhor. Eu posso até estar inibido a fazer aquilo. Por exemplo, não mate porque é pecado, senão você vai preso. Então não vou matar, mas não é que eu perco o desejo de assassinar alguém. Percebeu? Uma coisa é muito mais séria do que apenas ter uma regra. Quando tem o Evangelho em mim, eu não mato porque eu desejo em Cristo Jesus que a vida prospere em todos os sentidos, que o perdão
seja promulgado a outras pessoas, que eu não sou tão melhor que o outro que fez coisa errada contra mim, e que eu devo perdoar, estender o perdão a todos, e que eu não preciso mais agora carregar um peso nos ombros que não é meu. Quando Jesus está em mim, essas coisas todas acontecem, e a minha vida então é transformada. Mas enquanto eu continuo tentando encobrir os meus pecados e do meu semelhante, seja meu, da minha família, seja de quem for, eu continuo sendo uma criatura que ainda não reconheceu a graça. Agora, com essas operações no Rio de Janeiro, tenho visto alguns testemunhos de mães dizendo: eu avisei meu filho, sai dessa vida do crime, pois não compensa, e agora está aqui. Uma delas diz: este é o meu quarto filho, que nunca me deu ouvidos. Eu sempre disse: vamos para ouvir a palavra, vamos ser transformados, mas optou em seguir o caminho do pecado, do erro, da droga, do crime, da facção, e agora está sendo sepultado. Cadê os amigos? Cadê as pessoas que me ofereceram vantagem? Então, quando nós temos uma situação, devemos assumir quem nós somos e o que nós temos. Não adianta encobrir no erro, dizer: não, mas a culpa é do outro. Não, a culpa é minha, eu estou errado, eu preciso assumir o erro. E assim é o que acontece com Zaqueu. Por algum motivo, com a visita de Jesus na casa dele, fez com que ele dissesse: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Bom, Jesus pediu para ele fazer isso? O texto não diz. Tudo indica que Jesus não falou, mas a presença de Jesus foi necessária e o suficiente para que ele fosse realmente transformado. Quanto mais eu tenho contato com a palavra, melhor vai ser a minha vida, melhor vai ser a convivência com os meus na minha casa, melhor vai ser a convivência no meu trabalho. Eu vou não fazer aquilo por obrigação, por tempo determinado, mas fazer aquilo como sendo um compromisso pessoal, assumido comigo e com meu Deus, em benefício dos meus semelhantes. Ontem nós tivemos uma atividade muito bacana aqui na igreja, mas como sempre, muitos acham que é a obrigação do pastor ou de um ou dois, e está errado. Eu devo assumir as minhas responsabilidades e assumir o tempo que necessário for para deixar tudo em ordem até o final. Quando eu falo essas coisas, é exatamente para lembrar que eu tenho compromissos na minha casa, no meu trabalho, mas na minha igreja também, que servem como testemunho e referência para os meus irmãos na fé, que talvez ainda estão fraquejando, que também é natural. Como diz a palavra do Senhor, mesmo aquela tocha que fumega, que não tem nem fogo, mas tem um respingo de calor ali, que dá como se diz, um fôlegozinho de fumaça. A este Jesus não recusa, mas a este talvez, se for considerando a ideia da tocha, do pavio que fumega, é necessário que ajudemos a soprar, para que pelo oxigênio, enfim, pelo ar, possa incendiar e se tornar uma grande chama que aquece, faz calor e assim por diante. Porque é preciso que todos permaneçam na fé, é preciso que todos conheçam o Salvador que vem ao nosso encontro, é preciso que todos busquem a Jesus e reconheçam nele aquele que salva, que protege, que ampara. O Salvador que se apresenta pessoalmente a Zaqueu para dizer a ele que é necessário que ele entre na sua casa, para que a sua vida seja mudada de um homem que tirava vantagens para um homem que agora faz o que é justo. Não muda o estado anterior de Zaqueu, não muda o estado de alguém que talvez tenha agido com injustiça ao ponto dele dizer: olha, se eu cometi pecados, se eu roubei, eu vou fazer uma autoanálise e vou corrigir, e quero fazer mais para demonstrar que a minha vida agora é diferente, porque Jesus está na minha casa. Isso também serve para mim e para você, para que nós possamos repensar. Nunca é tarde para dizer: Senhor, eu não me dava conta quando eu era enganado, mas agora que eu ouvi a tua palavra, eu realmente sou diferente.
E se a palavra que você ouve lhe dá coceira nos ouvidos, é sinal de que você precisa repensar e agir. Não adianta você saber que tem dinheiro na conta no banco e não poder usar. Não adianta você ouvir o Evangelho e não colocar em prática. Pois de que adianta ter uma fortuna no banco se você não tem um caixa eletrônico, não tem como sacar esse dinheiro e fazer uso dele? Vai resolver? Vai morrer de fome igual. Do mesmo modo, adianta você dizer, eu tenho o Evangelho e eu, enquanto estou vivo, faço de conta que isso não é importante para mim, nem colocar em prática? As coisas precisam ser vivenciadas, não apenas ouvidas, mas colocadas em prática, pelos meus passos, pelas minhas mãos, pelos meus lábios, pelos meus ouvidos, pelo meu pensar, pelo meu agir. Todo o meu corpo é chamado a ser transformado. Quando eu tenho dores no meu corpo e tomo um remédio, o que acontece? Posso ter uma dor na cabeça, na ponta do pé, enfim. Aquele remédio atua em todo o corpo para me dar alento aos meus sofrimentos que lá estou passando. Assim a palavra não é só para as minhas mãos, ou para os meus pés, para o meu cérebro, para meus lábios, para os meus ouvidos, é para o corpo todo, para ser então transformado. E é isso que aconteceu com a vida de Zaqueu. Quando Jesus vai ao encontro dele, o encontro na sua casa, ali houve transformação, ali houve salvação. O encontro pessoal de Jesus com Zaqueu mudou um homem que antes era talvez bem difícil de lidar, inconsequente em suas ações, mas por causa de Jesus sua vida foi transformada. Diz o versículo 9: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão. O que significa dizer descendente de Abraão? Não é que tinha o sangue de Abraão, mas por causa da fé, pela esperança, aprendeu a crer nas promessas que Deus tem aos que ouvem a palavra e são por ela transformados. Hoje a salvação entrou nesta casa, e hoje esta casa é você, sou eu, é a você e a mim que Jesus diz que a salvação chegou. E o fato de estares aqui é um sinal de que realmente Jesus, o Salvador, está morando em nosso coração e nos convenceu de que aqui é o melhor lugar para se estar num domingo de manhã. Nós que estamos aqui do Amapá temos muitas possibilidades, nem o calor que está fazendo nesta manhã, como é de costume. Poderíamos dizer, vou ir para um banho, vou fazer um churrasquinho, tomar uma cervejinha, seja o que for, qualquer divertimento. Poderíamos dizer, aparentemente é normal, né? Mas é inconsequente sabendo que eu tenho culto e é dia de eu estar na casa de Deus. É inconsequente eu abandonar a casa de Deus para os prazeres mundanos, que sempre vamos ter a oportunidade de fazer durante pelo menos 6 dias da semana. Claro, dentro do limite da legalidade moral que nos é permitido. A esta fé em Cristo Jesus, a qual nós somos chamados pelo Evangelho, nos faz entender que Jesus se agrada de gente do jeito que nós somos, para transformar e mostrar que quando Ele está em nós, a nossa vida tem distinção, tem transformação e tem salvação. Jesus quer sempre de novo ficar hospedado em nossos corações, pois Ele sabe muito bem que às vezes a gente age como um jovem rico que se apresentou perante Jesus e disse que observava os mandamentos, mas aí Jesus diz, então vai e faça uma coisa ainda que lhe falta, vá, venda tudo que tem e dê o dinheiro aos pobres, assim você terá riquezas no céu. Isto é, a exemplo de um jovem rico, de Zaqueu, não adianta só ouvir, preciso também nós agirmos em resposta à graça de Deus recebida. Quando alguém te faz um mal, é importante que nós busquemos reconciliação,
Quando alguém nos magoa, é preciso que a gente estenda o perdão e tente entender também o lado do nosso semelhante. Não podemos ser apenas puritanos, aqueles que apontam os dedos para os outros, esquecendo que enquanto tem um apontando, tem 3, 4 para nós. Mas ao mesmo tempo, isso não me tira a responsabilidade de eu cuidar para que o meu irmão na fé não venha a tropeçar e perder a salvação. Percebam o que eu sempre tenho dito nos cultos: é dever nosso cuidar para que o nosso irmão esteja bem em comunhão com Deus e não seja um escândalo na vida do outro. Mas ao mesmo tempo eu tenho que reconhecer que eu também tenho os meus pecados e preciso buscar ajuda e comunhão na palavra e dizer: eu também não sou tão legal assim quanto eu aparento ser ou desejo ser. Preciso reconhecer quem eu realmente sou de fato. Se alguém da nossa família nos chama atenção, e família da fé, eu devo repensar nessas coisas com muita humildade e serenidade, não como sendo alguém que está apontando o dedo só para tirar vantagem, mas como alguém que me ama e quer o meu bem. Temos, todos nós, quem na nossa casa nunca nos diz: você está errado? É difícil a gente aceitar, né? Não é assim? É difícil, porque a gente, no fundo da alma, a gente sempre acha que nós estamos certos, sempre achamos que é o outro que está exagerando, sempre achamos que é o outro, esquecendo de jogar para o nosso umbigo. Quantas vezes a minha esposa tem que chamar a atenção e eu não gosto? Minha filha, às vezes: pai, não está certo. Do mesmo modo, eu tenho que chamar a atenção da minha esposa, da minha filha. Quer dizer, enquanto nós nos cuidamos para que estejamos em paz, em família e também naturalmente de consciência, aquilo nos incomoda. Do mesmo modo que na família da fé, precisamos ser tratados uns com os outros, cuidados uns com os outros, não para apontar apenas o dedo, mas para uma reconciliação. É o que Zaqueu também acabou se comprometendo em fazer, por causa da palavra que ele estava ao seu coração, pela presença de Jesus, ao ponto de ele dizer: se eu roubei alguém, se eu agi mal, eu quero retribuir 4 vezes mais, para que a pessoa possa dizer: uau, como este homem foi transformado pela palavra. Que assim seja comigo e contigo também. Jesus, no entanto, sempre percebe as necessidades de paz, perdão e vida por meio do Evangelho. Ele sempre vem ao nosso encontro e, por meio do Evangelho e dos sacramentos, para quem está adentrando a família da fé, que ainda não foi batizado, o batismo, mas para quem já está na Santa Ceia, ele vem ao nosso encontro. Nós, luteranos, falamos, confessamos, entendemos que a Santa Ceia não é um ato simples de comer e beber, não é um ato simples de comer a hóstia e beber com vinho, mas é presença real, é Cristo dizendo: eu estou contigo, receba a mim na sua vida, para ser transformado e aí continuar vivendo. Por isso eu sempre recomendo para que quem não tem consciência de que está recebendo, não crê nas palavras dadas e derramadas em favor de vós, tenha paciência e não participe da ceia, para que não venha a tomar a ceia para o juízo. Paulo, quando escreve a respeito deste assunto aos cristãos de Corinto, diz: alguns de vocês estão até mesmo morrendo fisicamente, pois têm trazido, em vez de bênção, tristeza, dor e maldição sobre vocês, o juízo de Deus, porque vocês estão fazendo da ceia, da presença real do Senhor, um manjar qualquer, um comer qualquer, e não é assim. Por isso, por meio do Evangelho, do sacramento, neste caso especialmente do altar, Deus vem ao nosso encontro, e hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão por meio da fé. Que a cada um Deus conceda seu Espírito Santo, a fim de termos ouvidos para ouvir, a todo instante Jesus bater na porta sempre de novo, e mediante o seu perdão nos dar vida e salvação. Que assim seja. Amém.